Olá a todos, meus queridos irmãos e irmãs, e quem quer que você seja, bem-vindo a este canal. Meu nome é Abdias, lembro que sou testemunha de Jeová, muito orgulhoso de ser e profundamente convencido de que esta organização é a do verdadeiro Deus Jeová. Se quiser saber meus argumentos sobre isso, indico os vídeos 3, 4 e 5 deste canal. Neste vídeo, finalizarei a análise da notícia número 9 de 2021, apresentada pelo irmão David Splane durante a crise. Por quê? Vamos começar a análise imediatamente. O irmão Splane então continua seu argumento, e eu o cito. E o que dizer da profecia que anuncia que uma grande multidão que ninguém pode contar virá da grande tribulação? Nosso Deus não tem nada a ver com o faraó do Egito, que quis exterminar toda uma geração de adoradores de Jeová. Temos plena certeza de que Jeová se preocupa com a saúde e da segurança de seus servos e que nos guia como se dissesse: este é o caminho, sigam-no. Então, isso é bom, porque mais uma vez o irmão Splane nos explica de forma muito clara que o corpo governante das Testemunhas de Jeová tem plena certeza, segundo ele, de que é Jeová quem deseja que façamos isso. Como o irmão Ian. Eu percebi isso em um dos seus comentários na semana passada. Jeová tem uma mensagem para vocês, irmãos do corpo governante. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Você não deve usar o nome de Jeová, seu Deus, de maneira indigna, pois Jeová não deixará impune aquele que usar seu nome de maneira indigna. Sejam pacientes, irmãos do corpo governante, Jesus está vindo. O irmão Splane também nos explica que era totalmente impossível que os irmãos e irmãs morressem em massa por causa da picada sobre a qual não sabíamos absolutamente nada sobre o possível perigo. Porque, segundo a profecia de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, deve haver uma grande multidão de adoradores de Jeová vivos após o Armagedon. Seu raciocínio, irmão Splane, é mais uma vez totalmente grotesco e por dois motivos que você conhece muito bem. Vamos começar com a primeira, com uma pergunta para você, irmão Splane. Havia uma grande multidão de testemunhas de Jeová nos anos 2000? Sim, resposta correta. Quantos irmãos e irmãs eles tinham? 5,6 milhões de irmãos e irmãs. E hoje somos 8,5 milhões. O que significa, irmão Splane, que se 2.900.000 de irmãos e irmãs forem exterminados de acordo com as declarações do corpo governante, a grande multidão continuaria a existir. Em 1990, 4,8 milhões de irmãos e irmãs. Então, se 3,7 milhões de irmãos e irmãs fossem exterminados, a grande multidão continuaria a existir. E para terminar, em 1960, 1 milhão de irmãos e irmãs. Então, se 7 obrigado, 6 milhões e 500 mil de irmãos e irmãs fossem exterminados. Segundo Valdir, irmão do corpo governante, a grande multidão continuaria a existir. E sim, irmão Splane, seu argumento é grotesco. Sua falsidade foi revelada. Você só faz tratar seus irmãos e irmãs como idiotas, enganando-os e traindo a confiança deles. A segunda razão? Que demonstra toda a sua falta de inteligência ou até mesmo crueldade é que essa grande multidão de 8 milhões e 500 mil irmãos e irmãs poderia, de fato, estar presente. Uns em cadeiras de rodas, outros com AVCs, paralisias, outros mancando e terrivelmente ofegantes, com o coração destruído, etc. E aí você certamente nos responderia: estão vendo como estávamos certos. Jeová protegeu seu povo durante a pandemia. Olhem para a grande multidão de aleijados, que cada um tire suas próprias conclusões. O irmão continua.
Quando nos engajamos em um caminho, sempre procuramos ver se Jeová nos abençoa, pois queremos ter certeza de que estamos indo na direção certa. Fim de citação. Então, no futuro, farei um vídeo intitulado Como saber se é a mão de Jeová, porque na realidade nem sempre é fácil saber. Um dia, vou contar para vocês a história de um jovem casal de testemunhas de Jeová que estava de férias na nossa região e que nós havíamos convidado para comer. Um casal que havia orado a Jeová para comprar uma casinha em um lugar tranquilo, não muito longe do Salão do Reino. Eles a encontram. Era a mão de Jeová. Exatamente o que eles queriam. Algumas semanas depois da compra, isso se transformou em um pesadelo que era inevitável. A história foi tão terrível que até a TV local veio entrevistar o irmão. Só para você ter uma ideia. Cuidado antes de ver a mão de Jeová em um assunto. O irmão continua. Então, podemos dizer que Jeová abençoa nossos esforços durante esta pandemia? Com certeza. É verdade que a pandemia restringiu as atividades de muitos dos nossos irmãos, especialmente onde o acesso à internet não é bom. Mas pense em tudo o que foi realizado nos últimos meses. Muitas congregações registram recordes de assistência às reuniões por videoconferência. Fim da citação. Então, o irmão vai nos apresentar uma série de provas de que Jeová abençoou as decisões do corpo governante durante a pandemia. E ele começa nos citando como primeiro argumento a assistência recorde às reuniões por videoconferência. Bem, me desculpe, irmão Splane, mas como poderia ser diferente? O que Jeová tem a ver com isso? Vou explicar. Normalmente, há 100 publicadores que assistem presencialmente a uma reunião. Por videoconferência, obrigatoriamente vão se juntar a esses 100 irmãos e irmãs os idosos que tinham dificuldade de se deslocar, os irmãos e irmãs que em certos países moram muito longe do Salão do Reino, os doentes, alguns membros da família que não são testemunhas, mas que nos apreciam e, portanto, aproveitavam o programa, alguns irmãos e irmãs que terminavam o trabalho muito tarde, mas que agora podiam aproveitar metade da reunião, etc. Esse recorde de público era inevitável. Sabendo também que se passarmos de 100 para 101 assistentes, como isso se chama? Recorde de público? O irmão continua. Pessoas inativas retornam a Jeová e que grande alegria recebê-las. Fim da citação. Então, outra prova de que Jeová abençoa é que pessoas inativas estão retornando a Jeová. Bem, sim. E daí? Todos os dias, no mundo todo, há centenas, até milhares de inativos que retornam a Jeová. Não há nada de particularmente novo nisso. O irmão continua. No Memorial de 2021, tivemos a alegria de contar com um público total de 21.367.603. Um número nunca antes alcançado. Fim da citação. Então, aqui também estamos, em grande parte, creio eu, diante das vantagens das reuniões por videoconferência de que falamos. E então, o irmão continua apresentando como prova de que Jeová está abençoando o fato de recebermos uma nova publicação, o livro Viva para Sempre. Pessoalmente, não quero minimizar o trabalho dos irmãos. Mas durante a pandemia, também não estávamos escondidos em porões, nos iluminando com velas sob bombardeios, como durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, tudo é feito pelo computador, no conforto de um escritório aquecido. Será mesmo um feito tão extraordinário ter terminado esse livro? Uma prova de que Jeová teria abençoado. O irmão também fala sobre as transmissões mensais. Nenhuma foi cancelada desde o vídeo das assembleias regionais,
o programa Galad, as Assembleias Gerais. Então a questão é, até que ponto a pandemia tornou esse trabalho tão complicado de ser feito, a ponto de podermos afirmar que isso é prova de que Jeová estava abençoando sua organização e, portanto, apoiando os arranjos, os conselhos e as recomendações. Vou deixar que você seja o juiz. Milhões de empresas no mundo todo funcionaram normalmente durante a pandemia. Isso era uma prova de que Jeová as abençoava? Porque não nos esqueçamos, por favor, irmãos e irmãs, que todo o discurso do irmão Splani, assim como suas supostas provas de que Jeová abençoava, tinha um único objetivo: nos fazer aceitar a injeção a qual supostamente Jeová nos encorajou. O irmão continua. Tudo isso foi possível porque os betelitas fizeram de tudo para se manterem saudáveis. Fim de citação. Em outras palavras, vejam, irmãos e irmãs, as coisas maravilhosas que conseguimos graças à injeção. O irmão continua. Muitas famílias nos escreveram para agradecer por termos explicado quais precauções são tomadas na sede mundial. Por quê? É simples. Se pensarmos bem, dentro da organização de Jeová, é nos Betéis que o vírus poderia se espalhar mais rapidamente. Vivemos juntos, trabalhamos juntos, comemos juntos e tocamos nos mesmos lugares todos os dias. Então muitos irmãos e irmãs pensaram que o que funciona para a família de Betel também poderia funcionar para a família. Fim de citação. Na verdade, o que funciona tão bem para a família de Betel, irmão Splani? Você tem resultados para nos mostrar? Para nos provar que a saúde física e emocional em Betel é melhor do que em outros lugares? Você tem elementos de prova para nos apresentar? O que te permite afirmar que as medidas que vocês decidiram adotar funcionam, trazem algum benefício? Hoje em dia, muitos estudos científicos tendem a demonstrar o contrário. Mas veja, o irmão Splani incentivava as famílias do mundo inteiro a fazerem em seus lares o que ele fazia em Betel. Então, imagine-se em sua própria casa, usando máscara dentro de casa, praticando distanciamento com seus pais, seus filhos, mas acima de tudo, o mais importante, vacinando todos os membros da família. Cada um será livre para julgar as instruções do irmão Splani, ou quero dizer, segundo suas palavras, os conselhos cheios de amor e bondade que vêm de Jeová. Nunca mais venham, meus queridos irmãos e irmãs, me dizer que nenhuma pressão foi colocada sobre nós durante a crise de 2020. Nunca mais, por favor. Aqui está, meus queridos amigos, a segunda parte da análise do ponto de atualidade número 9 de 2021. Se vocês ainda não assistiram aos meus vídeos sobre a análise dos pontos de atualidade 7 e 8, recomendo fortemente que o façam. Eles são do mesmo estilo que este aqui. Para a próxima semana, estou preparando minha última análise, a do ponto de atualidade número 10 do irmão Anthony Maurice. Não hesite em compartilhar este vídeo, em me dizer o que você pensa nos comentários e também não hesite em deixar um joinha, se quiser, é claro. À minha direita, o vídeo principal deste canal. À minha esquerda, você pode clicar na bolinha para se inscrever. Obrigado por assistir e até muito em breve.